Fala galera, vamos para mais um episódio da série de exercícios do Aprender Sempre. Então galerinha, dando continuidade aqui nos exercícios, o exercício 7, o trinômio é um polinômio que possui três termos não semelhantes. A seguir, utilize a estratégia do trinômio do quadrado perfeito e fatório os polinômios. Então, para esse exercício aqui, eu vou ter que fatorar, né, o meu p ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado. E como fazer isso? Para isso, primeiramente, eu vou fatorar o meu p ao quadrado como sendo p vezes p, mais o meu 2 vezes p vezes q, eu posso fatorar da seguinte forma: p vezes q mais p vezes q. E o meu q ao quadrado eu posso fatorar da seguinte forma: q vezes q. Agora, eu vou agrupar as minhas parcelas 2 a 2. 2 a 2. Aqui eu vou pegar o meu fator comum, que é o p. Esse aqui é o fator comum. Fator comum. E na outra parcela, nos outros dois pares, o meu fator comum é o q. Fator comum. Dando continuidade, eu vou colocar em evidência o meu p. Coloquei em evidência. O que sobrou? Sobrou p do lado esquerdo mais o q do lado direito, mais, vou tirar em evidência agora o meu fator comum q. Fica q vezes parente, do lado esquerdo ficou p e do lado direito ficou q. Isso é igual a... Agora, meu fator comum mudou, né? Meu fator comum agora é p mais q. Fator comum. Vou tirar em evidência o p mais q vezes... O que sobrou do lado esquerdo? Sobrou p mais, e do lado direito q. Observe que eu tenho duas parcelas iguais. Um produto entre duas parcelas iguais, entre duas expressões iguais. Como no meu expoente não tem nada, então vale 1. Na multiplicação por bases iguais, eu mantenho a base e somo o expoente. 1 mais 1. Isso é igual a p mais q ao quadrado. Essa é a forma fatorada de p ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado. Já o item 2, eu vou ter o seguinte. O y ao quadrado eu posso fatorar como y vezes y. Mas, agora, o meu fator comum está oculto, né? Então, o meu 6y eu posso fatorar da seguinte forma: 3y mais 3y mais o 9 eu posso fatorar como sendo 3 vezes 3. Quem é o meu fator comum na primeira parcela? É o meu y. Fator comum. Já na segunda parcela é o 3. Fator comum. Tirando em evidência o meu y, então eu vou ter y mais 3 mais, agora eu vou tirar o 3 em evidência. E o que sobra do lado esquerdo? Sobra y, e do lado direito sobra 3. Veja bem, ó. O meu fator comum agora é o y mais 3. Fator comum. Fator comum.
Então eu vou tirar o y mais 3 em evidência. E o que sobrou do lado esquerdo? Y. E do lado direito, o 3. Isso é igual a duas parcelas iguais. O produto entre duas parcelas iguais, quando não tem nada no meu expoente, é 1. Mantenho as bases, y mais 3 elevado ao quadrado. Isso. Então é isso aí. Então, galera, para o próximo slide, o exercício número 8, utilizando as estratégias da diferença de dois quadrados, fatore os polinômios a seguir. No item 1, eu tenho a seguinte expressão: quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Isso é igual a... Para mim poder chegar à forma fatorada dessa diferença, eu tenho que fazer aparecer entre m ao quadrado menos n ao quadrado o produto entre o primeiro termo e o segundo termo, sem que a minha expressão original se modifique. Então, eu tenho a seguinte estratégia: m vezes m, posso fatorar o meu m ao quadrado como sendo o produto entre ele mesmo, ou seja, quando você tem uma parcela elevada ao quadrado ou elevada a 2, significa que essa expressão está sendo multiplicada por ela mesma duas vezes. Então agora eu sei que o primeiro termo é o m e o segundo termo é o n. Então eu vou colocar aqui, ó, menos primeiro termo vezes o segundo termo, mais primeiro termo vezes o segundo termo, menos o n ao quadrado pode ser fatorado da seguinte forma: n vezes n. Isso é igual a... Agora eu vou agrupar as minhas parcelas entre parênteses. Para o primeiro parênteses, o meu fator comum é o m. Fator comum. Agora, para o segundo parênteses, o meu fator comum ele é o n. Fator comum. Vou tirar o meu fator comum em evidência. M vezes, abre parênteses. O que sobrou quando eu tirei o meu fator comum? Sobrou m menos n, mais, vou colocar o meu fator comum em evidência do segundo parênteses, que é o n. N vezes, abre parênteses. O que sobrou quando eu tirei o meu fator comum? Sobrou o seguinte: m menos n. Isso é igual a... Agora o meu fator comum, como vocês podem observar, mudou. É o m menos n, fator comum. Vou tirar essa parcela, essa expressão em evidência. M menos n vezes, abre parênteses. O que sobrou quando eu tirei o meu fator comum em evidência? O m, o mais e o n. Pronto. Essa é a minha forma fatorada do quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Agora, para o segundo item, 9x ao quadrado menos 4z ao quadrado, eu vou seguir a mesma estratégia que eu fiz no item 1. Primeiro, vou fatorar o meu 9. Meu 9 pode ser escrito da seguinte forma: 3 ao quadrado vezes x ao quadrado menos o 4 pode ser fatorado da seguinte forma: 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que é 4, vezes z ao quadrado. Isso é igual a... Da mesma forma que eu fiz no item 1, vamos fazer aqui no item 2. Vou ter que fazer aparecer, né, a multiplicação entre
o primeiro termo e o segundo termo, sem que esta expressão aqui, ó, mude de valor, né? Então, para isso, eu vou agrupar aqui, eu vou usar uma propriedade da potência, que eu posso juntar aqui, ó, 3 vezes x, entre parênteses, elevado ao quadrado. Mesma coisa para o segundo termo, 2z elevado ao quadrado. Isso é igual a... Então, eu sei que o meu primeiro termo é o 3x e o meu segundo termo é 2z. Então, eu tenho a seguinte estratégia. 3x elevado ao quadrado menos primeiro termo, que é 3x, vezes o segundo termo, que é 2z, mais 3x vezes 2z, menos 2z, tudo entre parênteses, elevado ao quadrado. Isso é igual a... Então, vamos lá. Ó. Observe que menos 3x menos 2z mais 3x vezes 2z é zero. Então, não muda a minha expressão do início. 9x ao quadrado menos 4z ao quadrado. Continuando, eu vou colocar os meus fator comum em evidência. Então, eu vou agrupar aqui, ó. Vou fatorar o meu 3x elevado ao quadrado, que vai ficar 3x vezes 3x menos 3x vezes 2z mais 3x vezes 2z menos, vou fatorar o 2z ao quadrado, que vai ficar 2z vezes 2z. Então, vou agrupar aqui, né, o meu primeiro parênteses e o meu segundo parênteses. Isso vai ser igual a... Então, o meu fator comum no meu primeiro parênteses é o 3x, fator comum. E o meu fator comum do segundo parênteses é o 2z, fator comum. Vou colocar os meus fatores comuns em evidência. Então, vai ficar 3x vezes, abre parênteses, o que sobrou quando eu coloquei o 3x em evidência? Sobrou 3x menos 2z. Mas, agora aqui eu vou colocar o meu, no segundo parênteses, eu vou colocar o fator comum, que é o 2z, vezes, abre parênteses, o que sobrou quando eu tirei o meu fator comum em evidência? Que nesse caso é o 2z. Sobrou 3x menos 2z. Fecha parênteses. E isso é igual a... Observe que agora o meu fator comum, ele mudou. Agora ele é o 3x menos 2z. Fator comum. Olha lá, observe. Mudou agora o fator comum. Vou colocá-lo em evidência novamente. Vamos colocar em evidência aqui. 3x menos 2z, que é o meu fator comum em evidência. Quando eu tiro o meu fator comum em evidência, eu vou ficar com o 3x mais
2z. Então, essa é a minha forma fatorada para o 9x ao quadrado menos 4z ao quadrado. Seguindo para o próximo slide, exercício 9, utilizando a estratégia diferença ou soma de dois cubos, fatora os polinômios a seguir. No item 1, eu tenho u elevado ao cubo menos v elevado ao cubo. Para que eu fatore esta expressão, eu vou ter que ter o produto entre o primeiro termo, que é o u, e o segundo termo, que é o v. Entre eles, aqui, ó, u elevado ao cubo menos v elevado ao cubo, sem que essa expressão se modifique, né? Então, vou utilizar a estratégia que eu utilizei no exercício anterior. Então, eu sei que o u é o primeiro termo e o v é o segundo termo. Então, eu tenho a seguinte estratégia: u elevado ao cubo mais u elevado ao quadrado vezes v mais u vezes v ao quadrado menos u elevado ao quadrado vezes v. Note que, ó, u ao quadrado vezes v menos u ao quadrado vezes v é zero. Menos u vezes v ao quadrado. Também, ó, note que u vezes v ao quadrado menos u vezes v ao quadrado é zero. Menos v ao cubo. Isso é igual. Agora, vamos organizar as nossas parcelas para que nós possamos enxergar melhor onde estão os nossos fatores comuns e tirá-los em evidência. Vamos lá, ó. O u eu posso fatorar da seguinte forma: u vezes u vezes u. Né? Quando você tem uma expressão elevado à terceira potência ou elevado ao cubo, você está multiplicando essa expressão aqui, ó, por ela mesma 3 vezes. Mais u ao quadrado é o u vezes u vezes v, mais u vezes v ao quadrado, v vezes v, menos u ao quadrado, u vezes u vezes v, menos u vezes v ao quadrado, v vezes v, menos v ao cubo. Novamente, quando você tem uma expressão elevada ao cubo, você está multiplicando essa expressão por ela mesma 3 vezes. Isso é igual a... Agora, note que eu tenho menos aqui e um menos aqui. Então, vou colocá-lo em evidência. Então, vai ficar o seguinte. Nós vamos obter a seguinte expressão: u vezes u mais u vezes v mais u vezes v. Vou colocar o sinal de negativo, sinal de menos, em evidência. Abro parênteses. Então, eu tirei o sinal daqui, ó. O que sobrou? Ficou u vezes v. Vezes v. Mais 1 vezes v vezes v. Mais v vezes v. Fecha parênteses. Isso tudo é igual. É igual. Agora, o meu fator comum aqui, ó, dessas 3 parcelas, quem que é? É o u. Fator comum. E do meu segundo parênteses, quem que é o meu fator comum? Meu fator comum, ó, é o v. Se repete nas 3 parcelas. Fator comum. Então, vamos lá. Vamos tirar em evidência aqui, ó, primeiro no primeiro parênteses. Tirei o u em evidência. O que sobrou? U vezes u
mais U vezes V mais V vezes V menos, vou tirar o meu V em evidência, que é o meu fator comum do segundo parênteses. V vezes, abre parênteses, U vezes U mais U vezes V mais V vezes V, fecha parênteses, que é igual. Então, agora, ó, eu tenho U vezes U ao quadrado. Parcelas iguais, mantém ela e somos expoente. Como não tem nada aqui em cima, é 1. 1 mais 1, 2. Mais U vezes V mais V vezes V, mesma coisa, V ao quadrado. Menos V vezes, abre parênteses, U vezes U, novamente, U ao quadrado, mais U vezes V, mais V vezes V, novamente, V ao quadrado. Agora, note que o meu fator comum agora é esta parcela aqui, ó. U ao quadrado mais U vezes V mais V ao quadrado, ó. Se repete tanto desse lado aqui como desse lado aqui. Então, eu vou colocá-lo em evidência. U ao quadrado mais U vezes V mais V ao quadrado vezes, abre parênteses, o que sobrou quando eu coloquei essa parcela em evidência? Sobrou U1 menos V. Pronto. Essa é a forma fatorada do item 1. O item 2, vocês façam como exercício. É isso aí, galera.